Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento quando ela diz não. Para falar sobre a conquista do voto feminino no Brasil, é preciso consultar a história e falar de algumas mulheres. Na divisão sexual do trabalho, as mulheres tiveram lugar de segundo plano, o segundo sexo, onde as suas ambições teriam que ser casar e ter filhos. As especialistas da economia doméstica, o lar era o seu lugar. Aos homens, o espaço público, político e de poder. O debate do voto feminino começa aqui no Brasil a partir do segundo reinado do Império. O primeiro voto feminino é feito pela dentista rio-grandense do Sul, Isabel de Matos Dillon, em 1881. Ela aproveitou uma brecha da Lei Saraiva, que dizia que todo brasileiro possuidor de um título científico poderia votar, colocando aí e escancarando a exclusão de muitos outros brasileiros que não eram diplomados. Com a mudança da configuração do regime político, isso é, passando do Império para a República, o século XX ele é tido como o grande momento de transformações sociais e políticas. As mulheres passam a pautar também o seu direito à vida política, o seu direito ao voto. Inspirado nas sufragistas inglesas, é montado em 1910 o Partido Republicano Feminino, fundado pela professora Leoninda de Figueiredo Daltron, que organizavam passeatas, lutavam pela educação e pressionavam o governo para que lhe concedessem o direito ao voto. Em 1919, é apresentado ao Senado o primeiro projeto de lei sobre o voto feminino. As mulheres organizadas na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada pela advogada Berta Lutz, fizeram um abaixo-assinado para pressionar o Senado. Esse projeto ficou esquecido e ele volta à tona em 1927. Nessa primeira fase da República, os estados têm uma autonomia sobre a concessão de quem vai votar e quem não vai votar. Dessa forma, o Rio Grande do Norte é o primeiro estado a estabelecer a não distinção de sexo para o exercício do voto. E em 1927, a professora Celina Guimarães é a primeira eleitora brasileira a ter o seu voto computado em épocas republicanas. E isso tem uma repercussão mundial. Ela não é só a primeira eleitora no Brasil, mas a primeira na América Latina. Só em 1929, o Equador se torna o primeiro país da América Latina a instituir o voto feminino. Nesse mesmo ano, ainda no Rio Grande do Norte, em Lages, foi eleita a primeira prefeita do Brasil, com 60% dos votos, Alzira Soriano Teixeira. Porém, ela perde o seu mandato no golpe de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder de transição. Volta ao cenário político em 1945. Alzira é eleita vereadora 2 vezes consecutivas. E finalmente, em 24 de fevereiro de 1932, o primeiro Código Eleitoral do Brasil para eleições legislativas colocam brasileiras que podem votar e serem votadas. A primeira deputada federal do país é a médica paulistana Carlota de Queiroz. Na Constituição de 1934, o voto feminino é estendido às mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalho remunerado e maiores de 21 anos sem distinção de sexo. Em 34, é estendido isso para outras mulheres, sejam elas solteiras ou viúvas, mas que tenham trabalho remunerado. De novo, a exclusão de uma parcela da população, incluindo mulheres negras e periféricas. As casadas só poderiam votar com autorização dos maridos. Então, a gente tem uma dimensão do quanto os homens, ainda com medo de denegrirem, entre aspas, a imagem feminina da mulher, tinham que autorizar as suas esposas a participarem do espaço político.
Em 1965, o voto feminino finalmente é igualado ao voto masculino. Isso quer dizer, as mulheres podem votar independente da autorização ou não de seus maridos. Porém, somente em 1888, agora na Constituição recente pós-ditadura militar, é que o voto é estendido para pessoas de ambos os sexos analfabetas. Então, como a nossa democracia, ela é colocada sempre de forma fragilizada, com muita luta, com muita determinação de muitos, mas ainda assim com a exclusão de tantos outros. Só dados de curiosidade, o voto feminino ele é instituído no Brasil em 24 de fevereiro de 1932, com todas aquelas ressalvas que eu acabei de colocar. Na União Soviética, o voto feminino, de forma igualitária, já é feito a partir da Revolução Russa, em 1917. Revisitar a história nos ajuda a entender a luta que aconteceu anteriormente à nossa conquista do voto e nos coloca hoje na disputa da narrativa que pegar a caneta e decidir sobre as nossas vidas acontece tanto a partir das urnas como nas ruas. MTST, a luta é pra valer. Respeita, respeita, respeita as mina.